a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula. Olha só, gente, a aula 21 vai ser sobre a revisão e a avaliação. Então, vamos para o momento aí da nossa aula. Nós estudaremos sobre conteúdos aí que nós tivemos no decorrer dos assuntos aí de geografia. E um deles, gente, vai ser sobre a orientação no espaço. Nós iremos estudar diferentes tipos, né? Relembrar aí o que nós estudamos sobre bússola, mapa analógico, mapa digital, que vocês já podem observar através dessas imagens, a importância do estudo através de um globo terrestre, como que acaba se localizando em um determinado local, a importância de um croquis. Nós estudamos tudo isso em geografia, mas principalmente sobre como se orientar no espaço terrestre. Então, vamos relembrar aí algumas situações sobre a orientação geográfica. Então, olha só, a orientação geográfica, gente, trata das relações espaciais, tá? E dos pontos de referência, que vai ser o principal, né, fundamento aí desses pontos de referência, que auxiliam nas localizações aí simples do dia a dia, tá certo, gente? Então, a orientação geográfica, ela vai estar aí no nosso dia a dia e vão ser fundamentais para chegar onde? A orientação geográfica, pois é a partir dessa orientação geográfica em que a gente acaba estudando aí sobre os espaços mais amplos, né? Então, a gente observa aí essa importância da orientação geográfica, onde no nosso dia a dia a gente acaba estudando isso, né? Acaba tendo isso como uma das principais ferramentas. E como acaba estando no nosso cotidiano, a gente deixa um pouquinho de lado, mas a gente observa que acaba sendo muito importante a partir dessa orientação geográfica, tá bom? Agora, a orientação geográfica, esse termo, né, orientação, ele acaba sendo utilizado como o significado de determinar uma direção, essa direção que a pessoa ela acaba seguindo, né, para indicar aí um rumo que aquela pessoa ela está tendo. Então, para a geografia, vai ser muito importante determinar essa referência para definir, né, a nossa localização na superfície terrestre, até porque o nosso planeta ele é enorme, é bastante extenso. Então, isso acaba ajudando nessa localização na superfície terrestre, tá? Agora, as antigas civilizações, gente, já utilizavam alguns recursos, né? E esses recursos vinham de onde? Da própria natureza. Então, a natureza, ela oferecia ali esses recursos para buscar orientação, tá? Então, no início, né, ali, com as tentativas de localização, eles acabavam utilizando o uso aí dos corpos celestes, como o Sol, a Lua e algumas estrelas, tá? Porém, com o passar dos anos, né, essas civilizações, elas foram evoluindo, o ser humano ele foi evoluindo, então acabou surgindo outras tecnologias. E atualmente, gente, nós utilizamos uma tecnologia muito utilizada também no nosso dia a dia, que vai ser o instrumento de orientação conhecido como GPS, tá? GPS, gente, significa aí, é uma sigla em inglês, Global Positioning System, que significa em nosso português, Sistema de Posicionamento Global. O GPS, gente, permite a localização de pontos sobre a superfície da Terra, tá? Onde os receptores, eles acabam recebendo os sinais dos satélites artificiais na órbita da Terra, e eles acabam ali calculando a própria posição. Então, para ocorrer esse funcionamento, né, do GPS, vamos utilizar aí 24 satélites artificiais que estão na órbita da Terra
continuamente. Então, cada satélite ele acaba completando ali 2 voltas por dia ao redor do planeta. E isso acaba facilitando nesse posicionamento praticamente ele instantâneo, gente. Realmente é muito rápida essa comunicação, tá? E em qualquer lugar e momento ali, né? Dependendo das circunstâncias também climáticas, mas isso ajuda e facilita muito. Então, pelo menos 3 satélites eles vão estar visíveis, né, para os aparelhos. Então, isso acaba facilitando, né, a utilização aí do aparelho de GPS, tá? Com a utilização aí de pelo menos 3 satélites que acabam captando determinados lugares. Agora, vocês podem imaginar, ao mesmo tempo, né, as pessoas ali utilizando o GPS, milhões de pessoas. Então, o GPS, gente, ele é fundamental, né, no nosso dia a dia, pois ajuda a traçar ali uma rota mais rápida, eficiente, acaba facilitando os deslocamentos, tanto para dentro da cidade, quanto outras áreas, né? Por exemplo, a gente pode usar o GPS ao chamar um carro de aplicativo, ao encontrar ali o caminho para um restaurante, que às vezes a gente não conhece, ou até mesmo, né, para calcular ali o tempo de chegada ao trabalho. Então, realmente, a gente observa que vai existir uma alta precisão, né, graças a esses satélites que orbitam a Terra. E ele fornece, gente, a localização exata e também informações importantes que acabam surgindo, como altitude, velocidade e direção. Isso acaba sendo útil também para o quê? Atividades como trilhas, navegação marítima e até entregas por drones. Então, a gente observa aí a importância de tudo isso. Mas além de estudar, né, essa importância dos satélites, que a gente vai estar realmente aí na órbita do planeta, gente, a importância dessa facilidade de comunicação, de localização, né, isso vai refletir no desenvolvimento dessas técnicas que a cada dia que passa melhora cada vez mais por conta dessa orientação, e isso acaba facilitando os estudos geográficos, né, em relação à orientação, né? Então a gente observa a importância de a gente estudar isso na geografia. Mas um outro conteúdo também, né, que a gente tem que entender, além da orientação geográfica, vai ser o bioma. O que vai ser um bioma, gente? O bioma é uma paisagem natural na qual vai existir ali vários ecossistemas, e esses ecossistemas eles acabam se integrando, tá? O clima, gente, é um dos elementos mais importantes para a distribuição geográfica dos seres vivos que estão inseridos em um determinado bioma. Então, olha só, vegetação original, a fauna, que são os animais, né? O clima predominante acabam formando um determinado bioma naquele local. Então, aí a gente observa essa importância, tá? Dos biomas. E no mundo inteiro vamos ter diversos biomas. Também temos que relembrar sobre os domínios morfoclimáticos, principalmente em relação ao território brasileiro. Então, gente, os domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente observa aí a importância também, que é muito ligado também aos biomas. No Brasil, gente, nós vamos ter o amazônico, né, essa parte verde aí que a gente observa, o cerrado, que vai estar em amarelo na parte central do Brasil, a caatinga, que já pega a região nordeste em sua grande parte, né? Os mares dos morros, que já pega muito a parte do litoral, né, a parte litorânea também, que é influenciado por conta dos planaltos que existem nessa região. Um outro domínio morfoclimático brasileiro vai ser Araucárias, que já pega aí a região sul do Brasil. As pradarias também, principalmente aí na área da região do Rio Grande do Sul. E também, gente, as faixas de transição, que já vai ser essa parte em azul. Essas faixas de transição também fazem parte dos domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Porque imagina uma área que está saindo ali da Amazônia e do Cerrado. Então, essas características, né,
a gente pode observar que acaba também caracterizando determinadas áreas. Então, a gente vai relembrar aí alguns domínios também, como o domínio amazônico. Lembrando que esses domínios morfoclimáticos, gente, vai estar ligado ao clima, vegetação, hidrografia, relevo e solo, tá bom? Então, olha só, o clima do domínio amazônico é o equatorial, que acaba sendo quente e úmido, com alta umidade do ar e chuvas intensas ao longo do ano. Já a vegetação vai estar inserido aí com a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, com uma vegetação variada que inclui matas ciliares, igapós, igarapés e matas de terra firme. Além da vegetação, a hidrografia do domínio amazônico, que vai ser cortada pela bacia amazônica, a maior do mundo, né, com rios importantes como o Amazonas, o Negro, o Tapajós, Madeira, Tocantins e Araguaia. Já o relevo, gente, da região aí do domínio amazônico, vai ser dominado por planícies e terras baixas, tá? Com presença ali de alguns planaltos e depressões, e acaba marcando uma paisagem antiga e intensamente erodida, onde ocorreu muito aí também esse processo de erosão. E o solo do domínio amazônico? Nós vamos verificar que os solos, eles são mais férteis, né? E vão estar principalmente nas planícies fluviais, próximo aos rios, essa parte dos solos mais férteis. Sendo os principais tipos o argissolo, o latossolo e o gleissolo, tá? Formando aí essas características do domínio amazônico. Mas, além do domínio amazônico, também vamos relembrar sobre o domínio da caatinga, gente. O clima da caatinga vai ser aí caracterizado por ter um clima semiárido, tá? Com chuvas irregulares, ocorre longos períodos de estiagem, também apresenta uma baixa umidade, diferente da amazônica, né? E altas temperaturas ao longo do ano. E a gente pode observar a imagem da caatinga. Parece que a vegetação ela está morta, mas ela não está. Ela está se protegendo por conta da quantidade de calor que se tem e a escassez de água, tá? Agora, qual vai ser a vegetação aí do domínio da caatinga? A caatinga, gente, vai apresentar plantas adaptadas ao calor e à seca, né? Como as espécies caducifólias, onde as raízes elas são longas para absorção de água e as estruturas de defesas que acabam apresentando como os espinhos e os cactos, né, as cactáceas, tá? E a hidrografia, como é que está aí essa distribuição dos rios, né? A região ela acaba possuindo 4 bacias hidrográficas importantes, a São Francisco, a Parnaíba, o Atlântico Norte Oriental e o Atlântico Leste. A maior parte aí desses rios, gente, a maioria dos rios, eles acabam sendo intermitentes. Eles secam durante um período, exceto o Rio São Francisco, que ele acaba sendo perene. Tem constante água aí no Rio São Francisco, por isso que acaba sendo muito importante para essa região com o domínio da caatinga. Já o relevo vai ter aí a presença das depressões sertanejas aí do São Francisco, tá? Resultado aí de uma intensa erosão. E já o solo, gente, apresenta solos férteis, enquanto outras acabam possuindo solos pedregosos e, em algumas áreas, pobres em nutrientes, que acaba dificultando o cultivo e o crescimento de uma vegetação mais densa, até por características aí do clima, né, do relevo. Então, isso, a hidrografia também, que acaba influenciando bastante, tá? Então, a gente observa a importância aí desses domínios, o amazônico e a caatinga, né? Então, a gente estuda isso também em geografia para a gente relembrar, né? Aí o que nós estudamos durante as nossas aulas. Agora, também temos que relembrar, gente, sobre o uso do solo com a atividade de agricultura. O uso do solo na agricultura, gente, voltado aí a essas atividades agrícolas, elas acabam modificando a paisagem. E, normalmente, essas atividades agrícolas ocorrem em uma área rural, então acaba modificando uma paisagem rural, tá? O uso do solo
é alterado de acordo com as características naturais da região, tá? Vai estar relacionado às condições como clima, relevo e tipo de solo que afetam aí o espaço que é modificado, né? E diferentes condições naturais que exigem o quê? Técnicas agrícolas específicas, tá? Então, a gente observa a importância do solo para a atividade de agricultura, tá? Então, a gente também verifica que a agricultura ela vai estar dividida, tá? Então, vamos também estudar sobre o sistema agrícola, baseado aí numa produção extensiva. Esse sistema de cultivo, gente, que usa aí insumos limitados, né? Ou seja, o trabalho, o investimento, o maquinário, tá? Vai acabar sendo bem menor em comparação com a terra que acaba sendo cultivada. O uso de técnicas rudimentares que se utiliza na produção extensiva geralmente acaba apresentando o quê? Uma baixa produtividade, né, por unidade aí da área cultivada, se utilizasse aí um maquinário mais tecnológico, tá? Mas a produção extensiva, gente, ela acaba utilizando aí técnicas mais naturais de plantio e também de defesa de pragas. Então, pouca utilização de fertilizantes químicos, né? O pouco uso de pesticidas e uma irrigação controlada acaba marcando a produção extensiva, tá? Além do cultivo aí em grandes áreas abertas, diferente do sistema agrícola de produção intensiva, tá, gente? Não confundam aí. A produção intensiva vai se referir a uma intensificação aí e mecanização da agricultura. E o principal objetivo, né, de ocorrer essa mecanização vai ser o de aumentar a produtividade de uma determinada terra, tá? Então, ocorre uma irrigação controlada e o uso de maquinários agrícolas bastante avançados, tá? E isso visa obter altos rendimentos por área cultivada. Agora, as técnicas, né, na produção intensiva, gente, como o plantio em larga escala, a aplicação de fertilizantes químicos e agrodefensivos, né, o controle rigoroso de pragas e doenças acaba marcando muito essa produção intensiva, tá? Então, a gente observa aí a importância, né, do sistema agrícola tanto na parte da produção intensiva, que já usa muita tecnologia na atividade de agricultura, quanto na extensiva, que é mais rudimentar. Tá bom, gente? Outro conteúdo também que vamos relembrar vai ser aí sobre os sistemas agroflorestais, gente, também conhecido como a sigla SAFs, né? SAFS. Os sistemas agroflorestais, gente, integram aí culturas agrícolas, né, com o surgimento ali, a plantação de árvores frutíferas, espécies florestais e também a criação de animais. Isso acaba simulando aí uma estrutura natural das florestas. Então, é um meio, né, eficaz aí na recuperação, né, de áreas degradadas. E isso combinando o quê? O cultivo de plantas com o plantio de árvores. Agora, qual vai ser o principal objetivo do sistema agroflorestal, gente? Formar uma floresta produtiva e diversificada, e isso acaba garantindo alta produtividade sem a necessidade de quê? De novos desmatamentos. Então, isso acaba ajudando a recuperar uma área que poderia estar degradada, tá? Então, a gente observa aí a importância dos sistemas agroflorestais, né, tendo essa junção, né, da produção ali de cultivo de árvores frutíferas, de árvores de um modo geral e também o pastoreio, tá? Mas além disso, também vamos estudar sobre os sistemas silvipastoris, gente. Esses sistemas silvipastoris, eles combinam árvores, pastagens e também a criação de animais, integrando o quê? Espécies florestais e leguminosas, que acabam melhorando ali o solo e também servem de alimento para a pastagem, tá, gente? Esse sistema acaba envolvendo o quê? A agricultura, a pecuária e a floresta, com a implantação geralmente feita pelo quê?
pelo plantio de árvores em áreas de pastagem, tá? Exemplos, né, que inclui aí o cultivo da castanheira, seringueira e também copaíba, com a criação de bois, cavalos e ovelhas, tá certo, gente? Então, aí a gente verifica a importância, né, dos estudos sobre orientação geográfica, sobre os biomas, né, o bioma ali de caracterizando o que que é o bioma, né? Também em relação aos domínios morfoclimáticos e também a parte da agricultura, tá certo? E assim a gente finaliza esse momento aí da nossa aula.